Boa noite, gente linda. Já ia esquecendo de ligar o microfone, vocês viram, né? Então, hoje nós vamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 40. Mas essa passagem não é só isso não. Ela é muito grande. Ela é até o versículo 59. Então eu dividi ela em duas. Hoje eu vou fazer a primeira parte e da próxima vez eu faço a segunda parte, porque senão fica muito extensa. João é maravilhoso, mas ele é prolixo, né? Lucas também. Mateus e Marcos já são mais sucintos, os versículos são menores. Vocês vão notar que aqui os versículos são muito grandes, é bem prolixo mesmo. Gente, essa passagem, ela está depois daquela passagem que Jesus desce da montanha, e ao descer da montanha, ele anda sobre o mar da Galileia. É aquela belíssima passagem que ele vai até o barco encontrar com os discípulos andando por cima das águas, lembra? E que Pedro pede para ir até ele, para andar também. E Jesus fala, vem. E Pedro vai, dá alguns passos e afunda. E Jesus diz para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? É muito bonita, e a passagem que nós vamos comentar hoje é logo após. O nome dela é Jesus é o pão da vida para os que creem. O pão da vida, gente, não é comer pão, não é comer hóstia, não é tomar vinho, falar que é o corpo de Jesus. O pão da vida são os ensinamentos de Jesus. Isso que é pão da vida. Se a gente quiser ficar alimentado de ensinamentos, é praticar Jesus, é seguir Jesus. Então, João vem dizer para a gente o seguinte: no dia seguinte, depois dele descer lá da montanha, claro que eles todos devem ter ficado muito cansados, porque foram 3 dias lá no pico da montanha, quando ele multiplicou os pães, né? Aqui em João, a multiplicação é uma vez só. Lá em Mateus, a multiplicação são 2 vezes que ele multiplica os pães. Estou explicando isso por causa dessa questão do pão. O pão que alimenta, que enche o estômago. E Jesus aqui vai falar do pão da vida. São os ensinamentos dele. Então, no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. A multidão viu que Jesus não entrou naquele barquinho, não. Só os discípulos. Barquinho aqui são os barcos de pesca daqueles homens, né? De onde saiu Pedro, André, que eram pescadores ali. Então, eles viram que Jesus não estava naquele barco. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então aqui João está mostrando que aquela multidão estava toda por ali seguindo Jesus. Então vieram lá de Tiberíades, que era uma outra cidade, para perto desse lago de Genezaré, para continuar perto de Jesus. E chegou muitos barquinhos para participar. Porque o Sermão da Montanha, gente, ele ficou muito famoso naquela região. Então todo mundo queria ver que homem era aquele que falava tão bonito e que dizia tantas verdades, né? Sobre o amor ao próximo e as bem-aventuranças, que é tudo assim muito fantástico. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Já que ele não está ali,
que entraram só os discípulos no barco, a gente vai também entrar em outros barcos, que são aqueles outros barcos que eles chegaram, e a gente vai para Cafarnaum. Para quê? Para procurar Jesus. Onde será que ele está? E achando na outra banda do mar, disseram-lhe. Acharam Jesus lá do outro lado. Rabi. Gente, Rabi é diminutivo de Rabino, tá? Rabi, quando chegaste aqui? Como o senhor chegou aqui? Nós não te vimos entrar no barco. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, quando ele fala 2 vezes, ele está chamando atenção. Quando ele fala, por exemplo, Marta, Marta, em verdade vos digo, ele está chamando atenção. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Ele está passando uma carraspana na multidão. Vocês estão me procurando, é por causa de pão que alimenta a matéria, que enche o estômago. Na verdade, esse pão aí para Jesus é fácil, é só plasmar, é moldar a partir do fluido cósmico universal, que é uma energia que molda as coisas no plano espiritual. Então Jesus moldou os pães que alimentou. Ele vai falar também dos pães lá no deserto de Moisés. Então Jesus está dizendo para eles, vocês não estão aqui por causa dos sinais que eu faço. Vocês não estão aqui por causa dos prodígios que eu faço. Os cegos que eu curei, os aleijados que passaram a andar, os endemoniados que ficaram livres das obsessões. Vocês estão aqui por causa do pão que sacia o corpo, sacia a matéria. Jesus conhece todos os pensamentos. Ele sabe o que está no nosso interior. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Ele está querendo dizer que Deus selou esse Filho, que é Jesus, para que traga o pão eterno. É o pão da vida eterna, é o pão do reino de Deus, e não esse pão material que a gente corre tanto atrás dele. E como corre? A gente vive para ele. Na verdade, a gente vive para alimentar a matéria. Vestuário, calçado, remédio, higiene, e corta cabelo, e corta unha, e tira isso, e põe aquilo. E é essa luta do dia a dia. Se você observar um serviço de uma casa, é toda ela voltada para a matéria. Tudo é para a matéria. Você levanta, vai trabalhar e volta surrado para casa, enfrenta um transporte terrível, né? Muitas vezes um salário baixo, você tem que pegar outro serviço. Tem gente que dobra o dia trabalhando para poder, para quê? Para a matéria. É um brinco novo, é um corte de cabelo novo, e eu quero viajar aqui, eu quero passear ali. É tudo para a matéria. É isso que Jesus aqui está chamando atenção. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que o Senhor nos diz? O que a gente pode fazer para executar o que Deus quer? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eu estou aqui, gente. Olha para mim. A obra de Deus está aqui em mim. Nos sinais que eu faço, nas coisas que eu ensino. A obra de Deus aqui. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu
para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? O que o Senhor faz? Qual o sinal que o Senhor traz? Gente, o homem andou por cima das águas, multiplicou pães, curou cegos, curou leprosos, curou aleijado. E eles perguntando o que o Senhor faz para a gente poder acreditar no Senhor. Gente, não sei se vocês estão assistindo a série The Chosen, que quer dizer Os Escolhidos. É fantástico. Todos os dias as pessoas cercavam Jesus querendo provas. Até os discípulos, até os apóstolos. Pedro duvidou até a última hora. Todos eles, né? Ele foi traído, ele foi caluniado, houveram aqueles que desertaram por não acreditar. E aqui nessa passagem fica muito claro quando eles dizem: que operas tu? O que é que o Senhor faz para provar sobre o reino de Deus? Para provar sobre esse pão que alimenta a alma, esse pão que é do reino de Deus. Nossos pais comeram o maná do deserto. O que é o maná do deserto? Foi quando Moisés ficou lá andando pelo deserto 40 dias, 40 noites, e o povo ficou com fome, e dizem que Deus mandou o pão e mel, que caiu lá do céu, para aquele povo que tinha fome. Nossos pais comeram maná do deserto. Maná é aquilo que é bom, é aquilo que sustenta, é aquilo que satisfaz. Por exemplo, eu costumo brincar que a mandioca é o maná do nordestino. Tudo eles usam mandioca, a raiz da mandioca, aliás, a mandioca é uma raiz, né? A folha, o talo, o leite, tudo que a mandioca tem eles usam para doença, para saciar a fome. É fantástico o que aquele povo, eu já fui lá, o que aquele povo faz. Eu fui no Pará, divisa com o Maranhão. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Foi aqueles pães que caíram lá do céu, porque o povo estava com muita fome. Disse-lhes, pois, Jesus. Na verdade, isso aí, o versículo anterior foi o pessoal lá da multidão, tá, gente? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele estava se referindo a ele, a Jesus. Moisés não deu Jesus. Aqueles pães que estavam ali caíram do céu. Ele está querendo dizer aqui que ele é o verdadeiro pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É ele, é Jesus. Ele desceu do céu como o pão da vida. Muito lindo isso, né? Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá pra gente esse pão. A mulher samaritana também fala com ele: Senhor, me dá desse pão da vida. Jesus gosta muito de usar o termo pão da vida. E Jesus lhes diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É a mesma frase que ele usa com a mulher samaritana. Eu sou o pão da vida. Lá com ela ele não fala pão, lá com ela ele fala água, né? Sou a água da vida. Aqui ele está dizendo que ele é o alimento. Gente, não é um alimento de comer, é um alimento de conhecimento. Estudar o Novo Testamento é adquirir um conhecimento que extrapola, que vai além da matéria. Estudar Jesus.
E nós temos hoje tanta facilidade, gente. Tanto padre, tanto pastor, tanto escritor, tanto cientista, tantas pessoas entendidas, tanto canal na internet para a gente estudar Jesus. Gostou? Vê tudo. Não gostou? Desliga, passa para outro. Tem tanta gente ensinando. Como que Jesus está sendo pregado por todo lado? É demais. Eu assisto o dia inteiro. Para dizer uma coisa com toda sinceridade, eu vou até comprar outro celular, que eu vou deixar um carregando e o outro, para mim não perder tempo. Se eu estou na cozinha lavando vasilha, eu estou escutando. Se eu estou aqui fazendo meu artesanato, eu estou escutando. Qualquer coisa, o celular. Quando eu estou com as mãos ocupadas, eu encosto ele num canto. Quando eu estou transitando para lá e para cá, buscar alguma coisa em outro lugar, guardar uma roupa, ajeitar, eu ponho ele aqui no bolso. Ou então penduro aquela bolsinha, ele continua ligado, eu não desligo, é o dia inteiro. Nem sei como é que esse celular está funcionando ainda, como que ele não queimou. Para aprender, gente, nós temos hoje com a internet uma riqueza. E tem gente que fica vendo besteira no celular. Besteira. Show que não tem nada a ver com a vida eterna, com a vida maravilhosa que Jesus veio ensinar. Fica vendo besteira, fica vendo briga de político. Sim, o tempo todo. E fica entrando nessa guerra, né? É uma guerra. Porque assim como tem, infelizmente, né, gente? Tem internet para o bem, mas tem a internet para o mal. E as pessoas estão preferindo o mal mesmo, né? Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que praticar o conhecimento que aprendeu, que teve com os ensinamentos de Jesus, pode ter certeza, olha o que ele coloca aqui, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que é lançar fora? Exilar, mandar fora do planeta. Pode ter certeza que Jesus já colheu para ele. Somos sementes que ele aproveita, que ele quer, como ovelhas do rebanho dele. Então, jamais o lançarei fora, jamais. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, não. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou? Foi Deus que enviou Jesus. Vamos fazer aqui uma ressalva? Eu sei que muita gente não gosta, mas não é Javé não, tá, gente? Javé não gosta de Jesus, não. Javé queria usar Jesus para fazer guerra contra Roma, para dominar Roma. Arranjar um monte de seguidores em cima dele, atrás dele, armar essas pessoas para matar, para fazer guerra. Para que o povo judeu fosse o povo que comandasse tudo. E Jesus não cumpriu. Não cumpriu. Tanto é que ele pede a esse Javé, na quinta-feira antes da crucificação, o que ele fala? Pai, Abá, me livra desse cálice, passa de mim esse cálice, tira essa crucificação, porque foi um horror aquilo, né, gente? Uma tortura, um crime de sangue derramado, e a troco de quê? Aí vem os religiosos dizer que é para a salvação do planeta. Nosso planeta salvou com o sangue de Jesus? Eu estou perguntando, salvou? Acabaram as guerras? Acabou a fome? Acabou a miséria? Acabou o sangue derramado? Acabou o abuso de criancinha? Aumentou.
Aquilo foi trama do judeu que não aceitou e não aceita até hoje o Messias. E ontem mesmo eu estava escutando um canal evangélico em que o pastor está chamando as pessoas para excursão a Israel. Israel não acredita no cristianismo, não, gente. Israel não acredita em Jesus, não. Ele está esperando, eles estão achando que o Messias, quando o Messias chegar, que vai haver o arrebatamento, que ele ainda não chegou, não. 2024 anos, o povo judeu ainda espera Jesus. E a gente fica viajando para Israel para louvar Jesus, só porque ele nasceu lá. Só que esquecemos que ele foi crucificado, né? Erroneamente. Aquilo foi uma tortura horrorosa, pena de morte, e que não foi só Jesus, né? Israel, então, o judeu, então, entrega Jesus para ser crucificado pelo povo romano. Mas quem matou mesmo, na vontade mesmo, foi o judeu. Tanto é que Pilatos diz para os judeus: eu não vejo culpa nesse homem. Eu vou até lavar as minhas mãos para me livrar dessa culpa. Ah, mas então Pilatos era bonzinho? Não, ele era um sanguinário. Ele crucificava. Aquela Via Ápia, ela ficava coalhada de cruzes. Uma coisa assim, horrorosa. Tinha que correr para tirar, porque dava até urubu ali naquele lugar para comer os corpos, os cadáveres. E Jesus só foi mais um. Por quê? Por quê? Porque os escribas e fariseus não aceitavam ele, não gostavam dele, não acreditavam nele. Quando ele curava, eles o condenavam porque ele curava no sábado. Mas eles não elogiavam porque ele curava. Imagina se curar um cego de nascença, curar um paralítico que não anda. E eles ficavam preocupados porque era sábado, não porque curou. Imagina, gente, imagina que loucura. E aí agora vem as pessoas dizerem que não pode curar no sábado, que é a lei de Moisés. O quê? É quando Jesus pergunta se um boi seu cair lá no brejo, lá no valado, no sábado, você não vai lá tirar ele? Para não perder seu boi? Por que você não pode curar uma pessoa que está sofrendo? Loucura isso. O Shabá, né? O Shabá é mais importante do que aquele cego voltar a ver. Peraí, cego, segunda-feira eu te curo, tá? Fica aí, quietinho aí que segunda-feira eu te curo. Hoje não pode não. Desculpa, gente. É ridículo. E a vontade do Pai, de Deus, que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Qual que é o último dia? É quando vier que cumprir as profecias lá dos profetas do Velho Testamento e mais as profecias de João no livro Apocalipse. Quando se cumprir todas essas coisas, Jesus aqui promete uma ressuscitação de todos aqueles que são dele. Guarda essas palavras que daqui a pouco eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Porquanto a vontade daquele que me enviou, de Deus, né? É essa, que todo aquele que vê o Filho, enxerga o Filho, entende o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa de Jesus, que é, na verdade, o pão da vida. Numa segunda edição, então, a gente vai do capítulo 41 ao capítulo 59. Não perde, não. Vai ser da próxima vez, tá bom? Fica aí, então, essa questão de Jesus
juntar essas ovelhas no seu aprisco. É onde eu quero trazer a surpresa. Dia 17, agora de maio, sem ser esse sábado, outro sábado, se bem que vocês vão ver isso aqui muito depois. Nós vamos lançar o livro. Preste bastante atenção. Tá chegando, eu vou fazer a propaganda no outro dia, numa outra gravação, porque essa aqui vocês vão ver muito para frente, mas não tem importância, porque vou falar do livro. Gente, ficou pronto, tá uma gracinha, muito simples, com dizeres muito fáceis de entender. Eu gostaria que todo mundo lesse. Então, a partir agora da próxima gravação, nós vamos ter a propaganda do livro. Como assim? Eu gravo qualquer dia, todos os dias. Eu não posso fazer gravação ao vivo, que são as chamadas lives, não posso. Eu não tenho essa condição. Quantas vezes eu paro aqui a gravação para atender a minha luta, que é muito grande. Eu não gravo ao vivo, infelizmente. Eu gostaria, mas eu não posso. Então eu vou em outro dia, que vai ser terça, quinta e sábado, 3 dias por semana, o lançamento do livro, que vai ser colocado em audiolivro pelo YouTube mesmo, que nós vamos colocar. Aí é ao vivo. É ao vivo. Vocês vão ter o livro gravado, vocês vão ler, vão ouvir o dia que quiserem, a hora que quiserem. Fica aí, de graça, tá, gente? Não tem que pagar nada, não. Eu só peço para dar o like, por favor. Tanto nas palestras, nas gravações, e quando vocês forem ler, ouvir o livro, chamado Nova Jerusalém. Então, fica aí essa promessa que eu já estou fazendo há tanto tempo, né, gente? Mas o estúdio demorou muito para me entregar. Que coisa mais complicada que foi fazer esse livro, tá? Mas também a gente sabe que existem forças que não querem divulgar Jesus, não é? Jesus incomoda muita gente. Jesus, ele representa aquela musiquinha enjoada dos elefantes, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Jesus incomoda. E ele nunca esteve tão divulgado. Quem não assistiu a série The Chosen, não deixa de assistir. É de chorar, de uma simplicidade, sem efeitos de computador, é muito bonito. Vamos à nossa frase, gente. A nossa frase hoje está tão escondidinha, deixa eu levantar aqui. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Gente, está passando da hora de arrepender, está chegando a hora do arrebatamento, está chegando a hora do Armagedon, está chegando a hora de balançar o planeta vai dar uma balançada, não é para meter medo. Quem conhece Jesus, quem tem essa crença, essa fé em Deus, nosso Pai, não precisa ter medo. Matéria é passageira. É passageira. Eu falo em arrebatamento, mas eu não gosto desse negócio de arrebatamento, não. Quem sou eu para não gostar, né, gente? Subir com o corpo e tudo, eu acho a coisa mais esquisita que pode existir. A minha vontade era largar essa matéria por aqui. Subir só em espírito. Em perispírito, corpo espiritual, corpo incorruptível, como diz Paulo, corpo celeste. Esse corpo terrestre, ele pertence ao pó. Eu quero que ele volte ao pó, essa matéria aqui. O que eu vou fazer com isso lá no mundo espiritual?
Só se for para experiência de ET, né? Ficar fincando, tirando sangue e DNA e modificando DNA. Só se for para isso, porque esse corpo no mundo espiritual, ele não vai servir para muita coisa, não. Então, gente, fica aí o nosso recado que Jesus está nos enviando para aqueles que precisam de arrependimento. Não faz sacrifício, não. Para de sacrificar inocentes. Para de sacrificar a humanidade. Estou falando aqui para encarnados e desencarnados. Quanto sacrifício, quanto sangue derramado, quanta busca de energia em cima desse povo sofrido, que tem que se sustentar a família, porque Javé mandou crescer e multiplicar, então tem que ter filho, para ter bastante energia. Além de sustentar aqui na matéria, que é uma trabalheira, uma coisa de doido, ainda temos que sustentar as potestades do alto. Sim, energia aqui, a nossa aqui no planeta Terra, é invejada, gente. É invejada por todos esses povos por aí. Eles ficam de olho na gente. Porque aqui, né, nossos corpos são de carbono e eles não têm esse tipo de corpo. Então eles vêm aqui para se alimentar, eles vêm aqui para ter prazer. Vou falar a palavra certa, orgasmo, prazer. É para isso, eles se alimentam disso. Já falei 1000 vezes e vou repetir. Vai lá no Google olhar o que é adrenocromo. Dá uma olhada lá que vocês vão entender. Aminoácido, proteína, eles ficam doidos atrás disso. Chico Xavier dizia que a cada encarnado que ele via por aí pelas ruas, era 30, 50 desencarnado em cima. Gente, ligar a Jesus, para de sacrificar, para com esse sangue derramado, com essa guerra, entra presidente, sai presidente, entra papa, sai papa, entra pastor, sai pastor, entra dirigente de centro espírita, sai, entra babalorixá e pai de santo. De que adianta isso? É Jesus. Não tem outro caminho, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não é se armarem, não, é se amarem. Amai-vos uns aos outros. Fica aí então o ensinamento de Jesus para esse momento de gemido, de dor. Quantos pais e quantas mães gemendo de dor pelos seus filhos sequestrados, desaparecidos assim, ó. Obra dos Greys, ninguém vê. Somos apagados, como o menino Davi na praia da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, como a menina Maria Eduarda, que virou notícia, porque são milhares e milhares que, ó, desaparecem. Para quê? Por quê? Tá no livro. Tá no livro. E tem resposta também. Tá bom? Então, gente, o presente de hoje é tão feio, é tão esquisito. Eu elogio, né, os meus artesanatos que eu gosto muito, mas esse aqui é o seguinte: eu ganhei uma quantidade desse tecido, mas eu ganhei muita coisa. Eu não sei o que fazer com esse tecido fininho e transparente. Não dá para cobrir garrafa com ele. Aí o que eu fiz? Eu cortei uns círculos e fui colando na garrafa. Isso aqui é uma garrafa, ó.
eu fui colando e ficou essa coisa esquisita, tá vendo? Não sei, tá parecendo um urso, tá parecendo uma árvore de Natal. Logo eu que não gosto de árvore de Natal, né? Então tá aí. Aí na tela ele tá azulado, mas é em verde, tá, gente? É um verde água. Tá aí, essa coisa esquisita. Ficou parecendo um bicho cabeludo, né? Tá aí, então, o presente de hoje. Mas tem gosto pra tudo, né, gente? Diz aí um ditado que uns gostam dos olhos e outros gostam da remela. Não é um ditado esquisito esse, mas é uma verdade. Tem gosto pra tudo nesse mundo, pra tudo, né? Eu desejo que Jesus nos abençoe. Jesus abençoe cada lar aqui representado. Um beijo grande no seu coração, com muita vibração de amor. E um pedido que eu sempre esqueço, mas estão me alertando para não esquecer. Dá o like, coloca seu dedo lá naquele dedinho. Me ajuda a jogar para mais longe, porque quanto mais like tiver, mais o YouTube lança para mais longe. Faz a propaganda dos ensinamentos que eu tô. Não custa nada, com menos de uma fração de segundo você mete o dedinho lá. Faz isso para mim, faz isso para Jesus, vamos divulgar. Beijo.